Ok, então vamos iniciar a aula de matemática, as explicações, e nós vamos estudar sobre fração decimal. Vou explicar aqui um pouquinho para vocês sobre a questão da fração decimal. Nós já entendemos um pouco nas aulas passadas sobre fração. O que é fração? Fração é um termo do qual nós temos o numerador, vamos dizer aqui que eu tenha o numerador, e o denominador. Ou seja, essa fração aqui indica o quê? Essa fração aqui indica que eu tinha um inteiro. Esse inteiro eu dividi em 4 pedaços. E desses 4 pedaços, eu tomei um pedaço. Então, o que eu tomei corresponde a 1/4 da fração. Tá? Ou seja, 1/4 do inteiro, quer dizer. Então, isso é o que é fração. Nós pegamos o inteiro e dividimos em partes iguais. Essa quantidade de partes iguais, ela fica no denominador, que é o numeral que fica embaixo. E a parte que eu tomei, que eu estou me referindo, fica no numerador, na parte de cima. Bom, e quando se trata de fração decimal, nós temos o quê? Nós temos frações onde o denominador é 10 ou 100 ou 1000. Nós normalmente vamos mexer mais com essas duas. Numerador com 10 ou 100, tá? 10 ou 100. Aí eu pego o inteiro e divido em 10 partes iguais. Dessas 10 partes eu tiro uma determinada quantidade, vamos dizer 2. Então o que eu tomei foi 2 décimos. Se o inteiro foi dividido em 100 e eu tomei uma determinada quantidade, vamos dizer 20, então tomei do inteiro 20 centésimos. É assim que a gente escreve e que a gente lê as frações decimais. Agora vamos para os exemplos. Veja só aqui. Na primeira, eu tenho um quadrado, um retângulo que foi dividido em 10 partes iguais. Dessas 10 partes, eu tomei 2 partes. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Vamos dizer que eu queria escrever em fração decimal. Como é que eu escrevo? Passo o tracinho para ficar melhor. Embaixo eu coloco a quantidade que eu dividi o inteiro, 10. Eu tomei quantas partes, quantos blocos, quantos quadradinhos desse inteiro que foi dividido em 10? Eu tomei 2. Então, pintei 2. Então, ficou assim. Fração 2 décimos corresponde à fração pintada. Tá? Nessa daqui também, do mesmo jeito, ó, foi dividida em 10. Aí, para facilitar, o que eu faço? Passo o tracinho e foi dividida em 10. Coloquei embaixo. Agora eu quero a fração correspondente à parte pintada. Como é que eu faço? Eu conto. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pintei 5 décimos dessa fração, desse inteiro. Olha o outro aqui. Também é décimos. Ó, dividi em 10 partes iguais, coloco aqui 10 partes, e dessas 10 partes eu pintei, quer dizer, 1, 2, 3, 4. Então, pintei 4. 4 décimos é a parte pintada. Nesse daqui, novamente, dividi em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desses 10, eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu pintei 5 décimos. Pronto. Essa é a forma como eu leio e escrevo as frações decimais referentes à divisão de um determinado inteiro. Tá? Agora vamos ver, porque vai pedir no exercício, como é que eu transformo essa fração decimal em um número decimal. Simples, veja só. Aqui tem um inteiro. Esse inteiro aqui eu dividi em 10 partes, só que eu não pintei o inteiro completo. Como eu não pintei ele completo, ele fica assim. O inteiro não foi pintado completo, então é 0, vírgula. Aí eu escrevo o número que está em cima, que é o numerador. Pronto, transformei de uma fração para um número decimal. Eu pintei, então, 2 décimos do inteiro.
Mesma coisa eu faço com esse outro. Eu dividi em 10 e, como se observa, eu não pintei o inteiro completo. Se eu não pintei, eu coloco um zero, que esse zero aqui está no lugar do inteiro, 0. Agora, desse inteiro aqui, eu pintei 5. Então, eu pintei 5 décimos. A mesma coisa eu faço com essa outra. Eu dividi o inteiro em 10 partes, mas eu não pintei ele completo. Se eu não pintei completo, eu coloco um 0. Agora eu vou escrever aqui o número decimal correspondente à parte pintada, que é esse daqui, olha, que fica em cima, 4. Ou então, se eu não tiver feito a fração, eu faço só contar aqui, 1, 2, 3, 4, 4. O outro aqui, novamente o inteiro, 10, mas eu não pintei ele completo. Se eu não pintei, coloco 0. Agora eu vou ver qual foi a parte decimal, quantos décimos eu pintei desse inteiro. Eu pintei 1, 2, 3, 4, 5 décimos. Pronto. Em todos eles aqui, vocês observam que eu mudei da fração para o número decimal. Mudei da fração para o número decimal. Correto? Agora, esses outros blocos aqui correspondem a centésimos. Eles são centésimos. Por quê? Porque eles foram divididos em 100. Então, vamos para o primeiro aqui. Esse aqui, eu dividi em 100. Coloco embaixo 100. Agora, eu quero saber qual é a fração correspondente à parte decimal. Aliás, a parte colorida. Então, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5. Pintei 5 e assim eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso fazer uma multiplicação. 5 vezes 6 é igual a 5 vezes 6, 30. Então, eu pintei 30 centésimos dessa figura, desse inteiro. Então, se vocês não quiserem fazer a multiplicação da parte colorida, como aqui são muitos quadradinhos, vocês podem sair contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá aí, 30 centésimos que foram pintados. O outro aqui, do mesmo jeito, olha, tracinho, já que aqui é um bloco de 100. Agora, quantos blocos eu pintei? Eu quero a fração correspondente à parte pintada. Eu pintei uma coluna de 10 e mais uma coluna de 10. 10 mais 10, 20. Então, eu pintei 20 centésimos. Outra aqui, novamente, olha. Preste bem atenção nessa daqui, ó. Aqui eu pintei no meio, tá? Não pintei na sequência como pintei nessas outras. Então, mas aqui eu quero saber também qual é a fração correspondente à parte colorida. Então, o bloco já está dizendo que foi dividido em 100. Então, 100. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pintei 12 centésimos dessa figura. Nessa outra aqui também, que vai cair em exercícios, pode ser feito, agora aqui eu vou fazer duas frações dessa daqui. Primeiro eu quero saber a fração da parte azul e depois eu quero saber a fração correspondente à parte verde. Como é que eu faço? Vamos lá, primeiro da parte azul, vou fazer bem aqui embaixo da parte azul. Tracinho, 100, agora eu vou contar, são muitos blocos azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 por 9. Então, 6 vezes 9 é igual a 54. Pego esse 54 e coloco aqui. Isso quer dizer que eu pintei 54 centésimos de azul. Agora, qual é a fração da parte verde? Faço a mesma coisa.
Quero saber agora da parte verde. Esse aqui foi da azul, agora eu quero saber da verde. O inteiro foi dividido em 100. Agora, quantos quadradinhos eu pintei de verde? Vem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Eu pintei 9 centésimos. Agora vamos transformar em números decimais, que vai pedir, tá? Como é que eu transformo aqui? 30 centésimo, já sabe-se que eu não pintei o inteiro completo, então eu coloco 0, pego o número de cima, a quantidade, 30. Ou seja, pintei 30 centésimos, número decimal. Aqui, novamente, eu não pintei completo, 0, pintei quantos quadradinhos? 20. Tá aí, 20 centésimos. O outro aqui, do mesmo jeito, transformar em números decimais. 0, pintei 12 quadradinhos. Então, 12 centésimos. Essa daqui, o primeiro aqui, também é do mesmo jeito. 0, que corresponde ao inteiro, que eu não pintei todo, vírgula. Quantos quadradinhos eu pintei de azul? 54. Então, pintei 54 centésimos de azul, da figura toda. E qual a parte correspondente à figura, ao que eu pintei de verde? Pintei 9 centésimos, não pintei